tem uma outra resposta que eu recebi de uma pessoa que me escreveu em francês, não sei se é uma pessoa francesa, uma pessoa que eu não conheço. Vou ler a pergunta em francês e depois tentar traduzir para vocês. Vous parlez de questions théoriques. Je reconnais votre effort pour être didactique et compréhensible, mais vous ne croyez pas que les psychanalystes doivent s'intéresser moins à la théorie et plus à la pratique? Bom, é uma crítica um pouco, mas que eu aceito e que bom, a gente consegue trabalhar muito a partir das críticas. O senhor fala muito de questões teóricas. Eu posso reconhecer o esforço do senhor para estar didático e compreensível. Obrigado, senhor. Mas o senhor não acredita que seria pertinente que os psicanalistas trabalhem menos questões teóricas para ter mais atenção com questões práticas? Que pergunta fantástica. Obrigado, senhora, que eu não conheço. É uma pergunta bem interessante. Não sei, eu vou querer começar com essa, provavelmente, depois falar da questão da ética e da moral, e depois fechar com essa pergunta tão interessante da repetição, quando a gente fala, quando a gente está nos. Está certo para todo mundo? Vamos fazer como a última vez, provavelmente. Eu vou tentar dar elementos de respostas e depois a gente conversa. Ok? Está certo para todo mundo? Vamos lá. Todo mundo está bem instalado? Está certo? Vocês podem tirar as cintas de segurança. Não vai ter muitas perturbações durante o voo. Está super tranquilo. Vamos lá. Então, bom, todo mundo entendeu minha tentativa de tradução da pergunta que eu recebi. Porque gastar muito tempo e muita energia para falar de questões teóricas, bom, é a prática, né? Bom. Então, eu falo isso cada vez que a gente faz esse exercício de responder para perguntas. O que eu estou fazendo é responder de uma maneira. Teria um monte de outras maneiras de responder com essas perguntas. E também isso é muito claro. E uma resposta que eu vou dar, uma resposta que eu tenho a faculdade, a capacidade de dar, hoje. Provavelmente que amanhã eu poderia dizer uma outra coisa, e tem pessoas que podem dizer coisas totalmente diferentes, muito interessantes, muito inteligentes. E não é uma piada isso. Esse espaço não é para dar uma verdade sobre uma pergunta, de jeito nenhum. Eu não tenho essa capacidade e eu não quero ter essa pretensão, porque seria ridículo. Bom, então, eu acho que, frequentemente, a gente tem essa propensão de fazer uma divisão entre a teoria e a prática. A prática seria o campo do fazer, do agir, o campo da ação, o campo do concreto e a questão da mão, a mão. E a teoria seria o trabalho, o campo da cabeça, do pensamento, da elucubração e da dimensão abstrata. Bom, na verdade, não sempre foi assim, essa divisão. Quando a gente se interessa do lado dos animais humanos um tempão atrás, especificamente, então, durante séculos, até, eu acho, até o século XVIII, final do século XVIII, metade do século XVIII, quando a gente vai ler científicos, mas também artistas que vão falar do trabalho deles, não tem essa divisão.
O que é a teoria para essas pessoas? A teoria para esses científicos, esses artistas, científicos, filósofos, né? E artistas, também artesãos, né? Tem artesãos também que vão testemunhar disso. Para eles, a teoria, a gente podia dizer as coisas assim, é um conjunto de regras. Ou, para falar mais como os matemáticos, um conjunto de leis. Um conjunto de regras, um conjunto de leis, não a partir de uma lei que um governo poderia escrever, hein? Mas a partir das regras e das leis que vão permitir a fabricação de um teorema físico, a fabricação de uma tela de pintura, a fabricação de um sapato, a fabricação... Bom. A gente vai ver isso, então, é muito óbvio. São pessoas que eu estudei bastante, dessas épocas. Leibniz, Descartes, são pessoas que eu acho cruciais para trabalhar, na verdade, a teoria psicanalítica, eu acho. E essas pessoas, vocês sabem disso, eles são matemáticos e filósofos. Bom, dois campos que estão dialogando, que têm totalmente a ver e que são dois campos que a gente precisa trabalhar, eu acho, para estudar rigorosamente a obra de Lacan. Isso me parece óbvio. Então, para esses autores, não tem nenhuma oposição entre a teoria e a prática. Então, a teoria, outra maneira de dizer as coisas, é uma tentativa de formalização de problemas que vão acontecer no fazer, no ato. A gente poderia dizer que a teoria, então, é o conjunto das regras, das leis, que vão... a gente poderia dizer, é um pouco o osso e o fazer e a carne, que vai ser possível a partir desse osso. Então, quando eu falo do braço, eu não posso fazer essa oposição entre a teoria e a prática, entre a carne, o músculo e o osso. Não, é um braço. Então, para todos esses autores científicos, filósofos, artistas, e isso eu acho uma coisa que vem falar para a gente, os psicanalistas, as pessoas que estão com interesse com a psicanálise. O pensamento, o ato de pensar e o ato de fazer não tem nenhuma separação. É um movimento só. Um exemplo que eu usei outro dia para falar disso é quando você vai escrever. Marina ela sabe escrever, então ela vai escrever com uma caneta. Bom, tem um conjunto de regras que ela integrou, de ortografia, de gramática e também de desenho, de como desenhar as letras para ser compreensível, para escrever um texto compreensível. Bom, então, o fato de fazer com a mão e o fato dessa integração dessas leis, dessas regras, é uma coisa só. Não tem uma possibilidade de dizer, no ato de escrever, tem uma dicotomia, uma separação entre a teoria e a prática. Não existe isso. Eu acho que isso são elementos cruciais para pensar, para entender, para falar do ato analítico. A prática da música é a mesma coisa. Uma pessoa que sabe tocar
piano. A gente não vai fazer a separação entre o fato que ele sabe ler a música, ou que ele sabe a questão do tempo, do rhythm, e a questão da manipulação dos dedos. Bom, tem uma coisa só, um movimento só. Então, isso me parece importante e nós temos muita para aprender, eu acho, dessas noções. Hein? Isso me parece super importante porque o ato analítico, para um analista, isso é uma mão não, pode ser, de uma maneira literal, mas bom, uma imagem, né? É a questão da mão, manipular a transferência. Bom, um estilo, uma mão que vai se movimentar a partir de um estilo específico e também um pensamento, uma abstração. E igual os científicos e os artistas e os artesãos que vão ter essa lógica óbvia que não tem uma separação, igual esses profissionais, o psicanalista pode inscrever esse conjunto, mão e abstração, dentro de uma inscrição, num comércio social. E a inscrição no comércio social que permite isso. E isso me parece super importante para pensar também qual é o papel de uma comunidade psicanalítica. Então, o papel de uma comunidade psicanalítica, entre outras coisas, o grupo não faz isso. A gente falou a partir do texto Letordi, essa separação, essa distinção tão interessante, que era quem faz do grupo psicanalítico e da comunidade. O grupo provavelmente não permite isso, não favorece isso. Mas a comunidade, a gente pode dizer que a comunidade é um lugar onde a gente pode praticar o pensamento, pensar a prática, mas com essa noção de um gesto só. E um gesto só. Essa questão que essa pessoa me fez, essa pergunta que essa pessoa me fez, me levou também sobre essa noção do conceito. Um conceito psicanalítico, eu acho que ele tem também a ver com essa unicidade, essa união, essa fusão entre a teoria e a prática. E minha proposta é de ficar um pouco com com o mundo dos artistas. Eu falei dos científicos, dos artistas, vamos ficar um pouco no mundo dos artistas. Tem uma maneira que me parece super rica, que me parece, tem outras pessoas também, não é uma invenção minha, mas tem uma coisa que eu acho super interessante para analisar, ler uma obra de arte, que é de pensar a obra de arte, de uma maneira geral, como uma resposta para um problema. Muito interessante. Você vai estudar uma pintura de um pintor com essa pergunta. Com essa pergunta, esse quadro, essa pintura, qual é o problema que essa pintura vem resolver? Qual era o problema que foi na frente do artista para provocar essa pintura? Um problema, não sei, técnico, um problema de cores, um problema de forma, um problema de perspectiva, uma questão problemática do lado da iconografia, ou seja, não sei. Se fazer essa pergunta, essa obra, como essa obra é uma solução para que tipo de problema? Isso é uma maneira muito interessante.
para abordar uma maneira de ver, de olhar uma obra. E eu vou dizer isso para vocês agora. Eu acho que também é uma maneira poderosa de olhar, então, uma outra forma de obra, né, que é um conceito. Essa obra, que tipo de solução essa obra é para que tipo de problema? Esse conceito, que tipo de solução esse conceito é para que tipo de problema? Então, é muito interessante também de fazer ligações entre artistas, entre eles, entre obras de um mesmo artista ou de vários artistas. Da mesma forma, fazer a ligação entre vários conceitos, né, do mesmo autor ou de autores diferentes. Quais são os artistas que vão ter um problema comum e como eles vão criar obras singulares para resolver esse problema? Qual é o problema comum desses diferentes autores, ou do mesmo autor em vários momentos da obra dele, e como esses conceitos são conceitos singulares, diferentes cada vez, mas para trabalhar, tentar ultrapassar um problema comum. Super interessante, de trabalhar as coisas dessa forma. Então, mas também fazer o contrário. Né? Uma solução, uma obra, ou seja, uma solução de um problema, que está muito parecido com uma outra obra. Um conceito que está muito parecido com um outro conceito. Seria uma solução para o mesmo problema ou não? Isso me parece uma questão interessante. Quando eu estou falando isso, e quando eu estou falando o conceito de um autor, é uma maneira muito rápida de falar, porque eu acho a gente precisaria de um outro tempo para pensar nessa questão, que é um conceito, hein? Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas eu acho que o psicanalista tem uma responsabilidade de se colocar nesse lugar de uma pessoa potencialmente criador de conceito. Ele vai conseguir ou não, ele vai criar um conceito na vida dele, ou 20 na vida dele, e pode criar 20 conceitos por dia, ou 0,1, ou ajudar um colega para criar um... Tanto faz. Mas o psicanalista deve se colocar nesse lugar de um potencial criador de conceito. Então, a gente pode dizer que uma obra de arte, que é o resultado, então, dessa união entre a teoria e a prática. A criação de um conceito, que é o resultado de uma união da teoria e da prática. Uma obra de arte igual uma teoria e um campo de possível que vai se abrir. Um campo de possível que vai se abrir, onde antes tinha só um problema. Um campo de possível. Bom, sabendo que uma obra de arte é igual um conceito e uma escolha. A obra de arte e o conceito vêm abrir um campo de possível, onde antes tinha só um problema, ok. Mas para se tornar uma obra de arte, se tornar um conceito, e não só uma pipocação que vai ficar na cabeça, ou na mão, ou no ateliê do artista, ou do psicanalista, ou do científico, para se tornar um conceito, para se tornar uma obra de arte, o criador deve fazer
o criador ou a obra em si, ou o conceito em si. Não sei quem está dirigindo quem, né? Mas deve ter a escolha de um caminho só dentro desse campo do possível. Bom, isso me parece importante. Tem uma pessoa que trabalhou muito essa questão. Eu não vou falar dele, mas é só para dar uma referência para as pessoas que vão querer aprofundar o negócio. Ele se chama Michael Baxendale. Michael Baxendale. Ele faleceu em 2008. Ele era um professor da história de arte. Ele era professor nos Estados Unidos, na Universidade de Berkeley, mas também ele foi professor numa universidade em Londres, na Inglaterra. Então, bom, ele trabalhou essa questão da obra de arte como uma solução de um problema. São coisas que a gente pode se apropriar, eu acho, para pensar a questão do conceito. Ele trabalhou um conceito que é bastante interessante, que é um pouco diferente, mas que a gente poderia aprofundar bastante para nós psicanalistas. É um conceito do campo da história da arte, mas que a gente poderia se apropriar sem problema, que é o conceito que ele nomeou Period I. Só jogando essa pequena referência, e não vou falar disso hoje. Ok, gente?